Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente, para estragar o dia de vocês. Veja, vocês leram o thumbnail, vocês sabem o que significa. É o seguinte, é a segunda vez que eu vou gravar esse vídeo, porque a primeira eu tive um ataque de ironia, e eu vou tentar não ser irônico, porque é extremamente trágico e triste esse tipo de situação. Há muito tempo atrás eu fui em vários podcasts, e provavelmente hoje eu não voltaria, mas eu fui a muitos podcasts e levantei uma bandeira que demonstrava quem realmente eram Ed e Lorraine Warren. Fui atacado, fui rechaçado. Muitos fanboys punheteiros da Warner vieram em cima de mim, me atacar com foices, pedras e tudo mais. Ai, você não sabe o que você fala. Ed é um demonologista. Lorraine Warren é a melhor sensitiva do mundo. Você tem inveja deles. Eu não tenho inveja de morto. Não tenho inveja de morto. Tá? Você pode ter certeza disso. Inveja não é uma coisa que está dentro da minha pessoa. Até porque, quando eu quero alguma coisa, eu corro atrás da fonte da informação. Então eu percorro realmente o mundo e vou atrás daquele que realmente me passa a informação correta, para que eu possa seguir o meu caminho. Quero aprender música, eu vou atrás dos melhores professores de música. Quero aprender sobre budismo, eu vou atrás dos melhores lamas, tulkus e grandes mestres budistas. Eu não fico pegando pedacinhos de formiguinhas em volta, sabe? Fica beliscando as coisinhas. Eu vou direto na fonte. Então, quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás. Mesma coisa. Fiquei curioso sobre neurociência. Estou terminando hoje minha pós em neurociência. Fiquei curioso sobre docência e ensino religioso. Estou terminando a docência e ensino religioso. Então, é assim. Então, quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás. Estudei a vida de Ed e Lorraine Warren. Longe de proselitismos, longe de idiotices, longe de youtubers que só sabem bater palma para macaco dançar. Quando eu comecei a estudar a vida dos dois, eu percebi exatamente como é curioso. Para quem não sabe, Ed e Lorraine Warren, eles eram, né? Duas figurinhas marcadas da mídia. Eram duas figurinhas que estavam desempregados, cagados, sem nenhum puto no bolso. Ed tinha voltado do Vietnã, tinha arrumado alguns bicos, virou motorista de busão, porque os Estados Unidos não sustenta pessoas que voltam da guerra. Sua obrigação é defender o país, mas não espere que o país faça algo por você. E aí quando você volta do Vietnã, quando você volta das guerras, você não tem possibilidades de nada. Você tem que se virar nos Estados Unidos para conseguir sua graninha. Lorraine também não sabia o que fazer, estavam desempregados, e eles saíram então ao longo dos Estados Unidos, viajando condados em condados, atrás de historinhas de terror. E eles compilaram várias histórias de terror, aumentando ao máximo a fantasia, que fez com que até o Senhor dos Anéis olhasse e falasse, cacete, essa mulher realmente tem imaginação muito fértil. Eu lembro que eu vi uma entrevista deles na BBC de Londres, onde o jornalista maravilhoso foi em cima da Lorraine e falou, Lorraine, diz pra mim, como é que um diabo abre um chão de um porão e sai jorrando sangue, lava e tudo? Me conta, de onde você realmente viu isso? A Lorraine falou, então, certas coisas foram aumentadas. Ele falou, então, nada disso aconteceu? Nada disso aconteceu. O baseado em fatos reais é um golpe de marketing que Warner faz isso. Atividade Paranormal. Quando veio ao cinema, estava lá, baseado em fatos reais. E aí vocês escutam aquela gravação no Central de Polícia do Texas, demonstrando que realmente tinha lá uma gravação real. E na verdade é tudo uma mentira. Não existe nada baseado em fatos reais. É simplesmente uma chamada para dar o clickbait a vocês, que vão ao cinema achando que realmente vão assistir algo que é fantasioso e quando vem baseado em fatos reais. Vocês acreditam num diretor de Hollywood? Cara, é surreal. Vocês acreditam. É a mesma coisa que você comprar um boneco do Chuck e achar que ele vai levantar.
É a mesma coisa que você comprar a Annabelle e achar que já vem a maldição embutida. É surreal. Você vai numa loja, na Walmart, você vai, sei lá, qualquer loja aí, você vê uma televisão e você fala, cara, será que a Samara vai sair da televisão? Porque você acha que realmente vai acontecer. É muito difícil trazer uma educação espiritual a um país que tem 85% de cristão que acredita nisso. Eu realmente não sei mais o que fazer. E aí quando eu entrei no tribunal de Connecticut para puxar a capivara da Lorraine, ela tem dezenas de processos judiciais das famílias que ela pegou as histórias e ela mentiu. Ela foi processada até mesmo por lei de zoneamento, porque ela criou um museu numa área que não podia ter negócios, é uma zona residencial. O museu dela está embargado. Sabe, é loucura. E quando eu falei que o Ed, ele tinha casos de pedo, foi o golpe em que eu fui atacado brutalmente. Curiosamente, anos depois, a mídia começou a divulgar que o Ed realmente tinha relações amorosas com uma menina de 15 anos de idade. E agora tá todo mundo quietinho. Porque eu já sabia. Eu já tinha visto as matérias. Essa menina, que obviamente na época tinha 15 anos, em 1970, 1960, ela veio ao público falar. Ela demonstrou as provas. Tem boletim de ocorrência, tem vários casos. A própria Lorraine Warren afirmou isso. Mas a mídia fica calada. Warner Bros. Mandou todo mundo calar a boca. As grandes empresas e distribuidoras dos filmes mandaram pagar fortunas à menina para que ela calasse a boca. E ninguém soubesse de tudo, porque claramente quem iria assistir um filme em que o protagonista ali, né, estaria representando um pedo da vida real? Você assistiria? Você estaria realmente apto a ir no cinema e ver uma figura ali que você fala, não, é um demonologista, não, é um pedo, porque ele tinha uma menina de 15 anos morando no mesmo teto e transando na mesma cama em que ele dormia com a Lorraine Warren. A hipocrisia é surreal. E quando eu falei que os dois eram mentirosos, a mídia veio para cima de mim querendo o meu fígado. E agora que tudo começou a aparecer, e até mesmo num canal de crime, isso começou a ser notícia, todo mundo cala a boca. Da mesma maneira que eu analisei várias casas de famosos e os acidentes aconteceram da vida real e que realmente as tragédias aconteceram, todo mundo fica quieto. Ninguém fala, o Spook acertou. Ninguém fala. Aí vão dar anuência às videntes da internet. Não, porque a vidente falou. Eu já cantava a bola há muito tempo e eu não sou vidente. Eu não sou. É surreal como a internet, ela é burra e dá visão para pessoas que são, infelizmente, mau caráter. E aqueles que realmente trazem a informação correta são penalizados. Vocês gostam de mentiras, vocês gostam de serem enganados, vocês gostam de fake news. Vocês não gostam de pessoas que falam, cara, é assim, assim, assim. Porque a verdade dói. A verdade dói. Então aquele que fala a verdade vai por baixo do tapete. Aquele que gosta de uma fake news, aquele que gosta realmente de mostrar para vocês que demônio existe, diabo existe, que Ed e Lorraine Warren realmente tinham total razão, que eles são os maiores demonologistas da história, que eles fizeram demonologia na que faculdade tem demonologia? Nenhuma, porque demonologia não existe. Nunca existiu demonologia. Demonologia, infelizmente, é para imbecil ver. É a parte mitológica criada pela igreja, pelos místicos, até mesmo pelo judaísmo, para que comprove, então, a possibilidade de uma existência do mal. Olha, se tem o bem, provavelmente tem o mal. Então vamos criar uma dualidade.
Isso faz parte de uma mitologia. Isso faz parte de um princípio do rito, mito e ethos criado pelas antigas religiões, para que as pessoas passem a temer algo desconhecido para não fazer coisas erradas. No hinduísmo, por exemplo, você tem lá a figura de Parvati, a linda esposa de Shiva, a qual enfurecida se torna Kali, uma das maiores assassinas. Por quê? Por que a linda presença de Parvati se converte então em Kali? Para que as pessoas fiquem temerosas a fazer qualquer coisa ruim, pois sabem que algo pode vir a acontecer de ruim para eles. É só isso. Não faça, porque alguma coisa pode vir a acontecer com você. É um controle sobre ação e reação. É tão simples entender a matemática. Mas não, quem está errado sou eu. Há muito tempo atrás eu recebi essa matéria. Essa matéria aqui é bem tenebrosa e começou a ser divulgada nos canais de crimes nos Estados Unidos há um ano atrás. Mas eu não vi ninguém na internet comentando. Por quê? Porque a gente tem punheteiros da Warner Bros. Nós temos punheteiros da Ed e da Lorraine, do Ed e da Lorraine Warren na internet. A galera realmente tem pôster dos dois em casa, tem foto dos dois, né? Fica com todos aqueles cartazes e panfletos de todos os filmes. São os punheteiros de dois golpistas. Dois golpistas, novamente. Basta ver os processos que a Lorraine responde. Basta ver as matérias que saíram no New York Post. Basta ver o comentário dos padres locais que falaram que eles nunca fizeram nenhum exorcismo, que eles não têm autorização para fazer exorcismo, que somente a igreja faz exorcismo, que eles nunca permaneceram nos lugares onde os padres estavam, que eles nunca entraram nas casas. Basta ver o caso de Enfield. Quando o Ed tentou entrar na casa de Enfield e foi expulso pelo psicólogo falando, aqui você não entra. E o Ed vira então para o queridíssimo e diz, você está sentado numa mina de ouro. E ele fala, some. E expurga o Ed, mas a Warner Bros. Colocou o Ed para ser então o protagonista do caso Enfield, junto com o dito psicólogo. Essa matéria aqui vai falar sobre uma menor de idade em que, infelizmente, estava envolvida num caso com o Ed Warren. O nome dela é Judith Penney, tá? Aos 15 anos de idade, em meados da década de 1960, Penney era apenas uma jovem adolescente cuja vida mudou drasticamente ao conhecer o patriarca da família Warren, que à época trabalhava como motorista de busão na escola local em Monroe, em Connecticut. Demonologista? Motorista de busão. E foi desse modo como os dois se conheceram e desenvolveram um relacionamento amoroso. Ele deu em cima de uma mina de 15 anos de idade. E Ed levou-o para morar com ele e a Lorraine. Em uma declaração oficial feita em novembro de 2014, Penney falou abertamente que passou os próximos 40 anos mantendo relações sexuais com ele e com a clara ciência de Lorraine. 40 anos. 40, se ela entrou com 15, aos 55 anos de idade, ela vem a público falar que realmente o Ed, ao longo de 40 anos, teve relações sexuais com uma menina. 15 anos de idade. E ele era casado com Lorraine Warren. Veja, não é uma relação tipo, ó, eu vou separar da Lorraine, vou casar com você, eu quero saber como é que é a lei de Connecticut, se eu posso casar com uma menor de idade, mediante a autorização dos pais, mediante a autorização da polícia. Não. A menina era amante, não era esposa, era amante. Você colocar em cárcere privado uma menina de 15 anos, e ter relações com ela. É cárcere privado. 15 anos. Ela fugiu algumas vezes, mas voltava para casa do cara. Inicialmente a garota permaneceu num quarto à frente dos aposentos ocupados pelo casal, mas logo depois foi transferida para um pequeno apartamento acima da casa principal. Uma noite dormia lá, uma noite dormia aqui, blá blá blá.
Ainda que sem declaração oficial, os estúdios Warner declararam não saber nada sobre isso. Querido, é claro que sabia. Você acha que uma empresa como Warner, ela vai realmente permitir com que as pessoas com que ela está contratando, comprando os direitos das obras, sejam assassinos, criminosos? Cara, vamos lá, ela vai ter uma responsabilidade social. É óbvio que ela sabia, é óbvio. Até porque silenciaram a Penny. Ed faleceu em 2006 e Lorraine, que já enfrentava outras acusações, juntamente a Gerald Brittle, que estava envolvido na divisão dos direitos autorais, franquia e tudo mais, ela começou a ter problemas até para entender realmente, já no final da sua vida, sobre a divisão, a partilha dos bens. Entretanto, documentos oficiais resgatados mostram claramente que o acordo feito entre ela e a New Line Cinema, produtora dos filmes, foi bem mais sórdido que o imaginado. Eu imagino como deve ter sido. Penny também ajudou a manter a reputação dos Warren como demonologistas. Em que faculdade ele fez? Na GV? Na PUC? Ele fez aonde? Não existe faculdade, não existe formação acadêmica de demonologia. Novamente, demonologia é somente uma mitologia criada, seja com relação ao judaísmo, né, como visto ali, a representação de anjos e demônios, dentro até do cristianismo. O catolicismo tem essa ideia dos anjos muito forte e precisava-se então criar contrapontos. Se existe o bem, existe o mal. Para representar o que? A natureza do indivíduo. Nós somos maus. A nossa natureza é dual, nós amamos, nós odiamos, não tem como sair de uma situação dessa. Nós cometemos erros na vida, alguns erros desses são de maneira inconsequente, ao usar drogas, sei lá, pegar o carro bêbado e matar uma família, são erros absurdos, tá? Pegar uma arma de fogo numa escola e cometer crimes, mas é a nossa natureza que infelizmente é dual, Os gatilhos, as válvulas de escape, o excesso de burnout, são coisas que realmente fazem uma pessoa enlouquecer e ter comportamentos desse tipo. Então a representação dessas nossas atitudes emocionais e psicológicas, elas passam a transitar dentro de conceitos de demônios. Cada uma das criaturas que foi constituída, ela tem uma relação emocional e psicológica sobre o indivíduo. Alguns existiram, como Baal, o rei de Baalbec. Ele realmente existiu como rei de uma terra. A gente tem que aprender a entender a mitologia dos persas, dos assírios, dos babilônios, para entender realmente, eles partem ali de grandes princípios da antiguidade. Pazuzu, que nada mais era do que o filho do vento, a união entre a terra e a atmosfera, dando origem então ali o ser do vento. Ou seja, uma mitologia. Principalmente nos casos locais que ajudaram a disseminação de suas habilidades. Ed era um estudioso do sobrenatural, enquanto Lorraine firmava-se como uma poderosa médium. Obviamente isso tudo é uma mentira. Entretanto, a garota também poderia representar sua queda, visto que fazia parte de um passado e presente obscuros. Dessa forma, a matriarca fechou um acordo com a produtora para manter o reconhecimento de Penny às escondidas, impedindo que qualquer apologia à pornografia infantil, prostitution, strips, pedofilia, manchasse o nome do marido. Em 1963, a jovem se mudou para a casa da dupla oficialmente. O relacionamento entre um maior de idade e uma menor era proibido. Era proibido ali. E os Warren quase foram expulsos por causa disso. Por crime. Por crime. No mesmo ano, a garota foi presa após alguém reportar sobre o ocorrido. Ou seja, alguém viu a menor de idade transitando na casa dos dois, algum vizinho, alguma tia Julieta, alguma tia ali que ficava de binóculo, viu e denunciou. E a menina saiu de lá. Ela passou a noite na delegacia e o delegado encarregado do caso tentou persuadi-la a assinar uma declaração admitindo o caso. Mas Penny recusou a cooperar e foi reportada para uma instituição de delinquência juvenil no mês seguinte. Em 78, eu nasci em 75, beirando os 30 anos de idade, a jovem mulher acabou engravidando de Ed.
o demonologista mais querido de Hollywood, aquele que tinha integridade perfeita, aquele que representava então a Lorraine numa polaridade positiva, né? Ou seja, masculina, feminina, negativa, sei lá, ou vice-versa, mas sempre a polaridade, o homem e mulher, o Ed era o contraponto e tudo mais. Na verdade, ele era um pedo que engravidou uma menina de 15 anos de idade. Ainda no documento de 2014, Penny acrescentou que Lorraine conseguiu manipulá-la para abortar a criança. Olha que casal lindo! Lorraine, você é uma chuchuzinha! Simplesmente porque a vinda do bebê iria arruinar toda a carreira que estavam construindo. Ela também disse que, apesar das devoções católicas e de sua fervura religiosa, os Warren prezavam pelo dinheiro muito mais que qualquer coisa. Que representação da cristandade, que católicos fervorosos, todos os filmes tinham. Então, querido Warner Brothers, tinha ali a sua representação dos padres que frequentavam os Warren sempre chamando o padre entrava, benzia, ou o padre que benzia ali o Museu Warren com a Lorraine e depois ali o genro da Lorraine, né? Ou seja, a igreja compactua com esse tipo de coisa, porque é óbvio que todos da cidade sabiam e conheciam os dois. Né? Connecticut foi amaldiçoada por ter Ed e Lorraine Warren morando lá. Inclusive abandonando logo depois do procedimento em casa para continuar o trabalho. Ou seja, ela obrigou a menina a abortar e depois abandonou a menina. Eles queriam que eu dissesse para todo mundo que alguém havia entrado no meu apartamento, forçado um ato sexual e eu não faria isso. Eu estava muito assustada, não sabia o que fazer, mas acabou abortando. Naquela noite, me buscaram no hospital, me deixaram em casa sozinha e foram realizar uma palestra. Mesmo assim, Ed constantemente afirmava que Penny era o amor da vida dele. Se o amor não é Lorraine? Ed, como assim? Eu vou falar o que era isso. Era um relacionamento baseado em interesse. Ed e Lorraine Warren não se amavam. Eles tinham interesse em grana, eles tinham interesse em Hollywood, eles tinham interesse em vender vídeos, vender a imagem do casal perfeito. Eles não se amavam, não tinha nenhuma relação de amor entre os dois. Era um acordo financeiro para o resto da vida. Era somente isso, tá? Isso não era tudo. Lorraine também sofria abuso doméstico nas mãos do marido. O Ed era um demonologista mesmo, hein? Puta. Logo após o lançamento do primeiro vídeo, A Invocação do Mal, que deveria ser então a invocação do Ed, o produtor Tony DeRosa Grund enviou um e-mail aos executivos tanto da Warner quanto da New Line avisando que a história estava muito longe da verdade. Também iniciando o confronto jurídico após ser demitido sem justa causa das sequências e dos spin-offs da franquia. Ele declarou que estava horrorizado com o retrato nem um pouco realista entre Ed e Lorraine Warren. Sabe, falta instrução, falta bom senso, falta conhecimento. As pessoas estão burras, as pessoas não sabem ler mais, as pessoas não sabem escrever mais, as pessoas, elas deixaram de aprender. Nós estamos regredindo, nosso cérebro deve estar diminuindo de tamanho. O cérebro humano aumentou de tamanho ao longo da história. O cérebro humano foi adquirindo formas, criando o córtex cerebral, desenvolvendo uma estrutura. Mas nós estamos regredindo em uma era de TikTok, dancinhas. Nós estamos emburrecendo. As pessoas não sabem mais procurar, as pessoas não sabem mais ler, não sabem mais escrever e passam a acreditar que tudo que entra na internet, tudo que aparece no cinema, tudo que aparece no TikTok é verdade. Essa é uma prova disso. Ed era um pedo, um predador sexual e um marido abusivo, dito pela própria Lorraine Warren, mas encoberto pela mídia, principalmente pela mídia brasileira. É surreal. É surreal.
Lorraine permitiu que Ed fizesse isso, mesmo sabendo que era ilegal, e que continuasse por 40 anos. Eles mentiram em público. A história pode ser uma mudança irreversível para a nossa visão em relação ao casal Warren. Eu bati o olho e falei, são dois estelionatários, são dois mentirosos. Eu conheço a história dos dois. Eu entendi o que eles fizeram nos Estados Unidos. Era só pegar o discurso dos padres que desmentiram os dois publicamente, era só pegar todos os processos judiciais, era só acompanhar as notícias do New York Post, como eu fiz, era só realmente ouvir as famílias dos envolvidos que alegaram que aquilo nunca aconteceu, e era só ver realmente aqueles que gravaram os vídeos e vieram ao público dizer, pelo cinema, falando, cara, essa história não condiz com o que realmente aconteceu, mas a Warner quer apimentar tudo, ela quer que um demônio saia do chão de verdade, que a Lorraine tenha visto isso e descrito em seu livro. Percebemos com todas as produções, sua química e sua paixão era uma fortaleza, que inclusive os permitia seguir em frente perante os mais difíceis obstáculos. Vocês imaginam quantos bilhões de dólares esses caras acumularam? Agora parece que a história tem uma lacuna, uma brecha obscura, perscrutada com mentiras e atos horrendos, tá? Muito bem, e saiu o vídeo, tá? Este aqui é o vídeo, saiu aqui o vídeo, falando sobre isso em um canal True Crime, um canal de crimes, onde eles alegaram agora realmente o escândalo ao longo de 1 minuto de vídeo. Tá aqui, deixa eu trazer vocês para perto, para vocês verem aqui comigo, tá? Tá aqui, queridos. Ed and Lorraine Warren are best known for taking on horrific, demonic cases that spawned the likes of iconic horror movie, the Amityville Horror, and the entirety of the Conjuring franchise. Not long after the 2013 premiere of The Conjuring, Warner Bros. Executives were apparently made aware that Ed had been sexually and romantic. Então ela está falando sobre, realmente, o caso de Invocação do Mal, Enfield foram um sucesso e tudo mais, mas não obstante, em 2013, dentro da premiere do Conjuração ali, The Conjuring, né, Warner Brothers, os executivos que realmente fizeram toda a premiação para o Ed, eles realmente viram que o Ed tinha essa questão sexual e estava envolvido com uma outra mulher ao longo dos 40 anos e que ele havia consumado desde que ela tinha 15. Exatamente a notícia que eu li para vocês está aqui na matéria. É um canal chamado True Crime, os crimes de verdade. Involved with another woman for 40 years, starting when she was 15. Judith Penny, who claims that she began a sexual and romantic relationship with... Tá aqui, Judith Penny, que realmente clamou, que realmente falaram que ela falou, na verdade, que era, então, uma amante sexual do Ed. E em 1963, na idade de 15 anos, com o conhecimento, então, da nossa queridíssima Lolo. With that in 1963 at the age of 15 with Lorraine's knowledge. Ed was a pedophile, Ed era um pedo, um predador sexual e um marido abusivo. Ela falou publicamente, tá? Sobre isso. E o produtor, Tony De Rosa, escreveu um e-mail para Warner Brothers deixando isso claro, dizendo, cara, a gente tem um problema, esse escândalo vai vir ao público e como vocês vão fazer? Vocês vão calar a menina? Sexual predator and a physically abusive husband, producer Tony DeRosa Grund wrote in an email to top Warner Bros. Executives. Penny also claimed that she became pregnant with Ed's child in May. E ela engravidou em 1978 do Ed. 1978. Lorraine told Penny to have an abortion due to the social implications and potential scandal that could ruin the Warrens' business. E como ela poderia ser um risco para os negócios do casalzinho, mandaram abortar. Tá aí. Saiu exatamente essa matéria que eu acabei de ler para vocês, que eu falei em podcast, que eu levei em podcast, fui apedrejado, humilhado, ofendido pelos putiaqueiros de Hollywood, por aqueles caras que batem punheta, vendo a imagem do Ed no banheiro, falando, ai meu demonologista predileto, eu amo você, eu preciso de você. Tá aí, parabéns, você escutou um pedo. Agora o que eu falo é, diga-me com quem andas, que eu te direis quem és. Essa é a verdade. Eu, Rodrigo, desde o começo, falei em podcast sobre esse casal. Desde o começo, eu analisei a Lorraine Warren em ação, a verdadeira Lorraine Warren em ação. Eu vi como ela age, eu descrevi exatamente tudo o que ela fazia. Eu realmente vi
a mentira. Eu vi como eles enganam as pessoas, como mentiram para as pessoas, como todas as obras foram escritas. Eu vi os processos, eu vi toda a artimanha. Vim a público, mostrei as fitas secretas, onde um cara morreu dando um tiro na sua própria cabeça e disparando contra a esposa. Por quê? Porque ele achou que ele estava com o demônio no corpo. E a Lorraine falou, eu não vou fazer nada. Mas foi a senhora que botou o demônio para mim, pois você disse que eu estava com o demônio. A Lorraine Warren, ao invés de mandar os casos para médicos, para pessoas realmente competentes, ela assumia a responsabilidade. Ela falava, não, você não pode ir nos médicos, eu é que vou curar você, eu é que vou te ajudar, eu é que vou realmente fazer algo por você. E o cara acabou se matando. Veja, é isso aqui que vocês gostam. Sabe, eu assisti os filmes, não achei nada demais, nada. Eu realmente lamento pelo público ser um público que gosta de um terror baseado em fatos reais. Quando saiu o Atividade Paranormal, quando veio para o cinema, foi um dos maiores escândalos já visto sobre a nova inovação do terror. Eles criaram o princípio do baseado em fatos reais, utilizando de uma falsa gravação numa delegacia de polícia do Texas. Tá? Eu lembro dessa cena no cinema, onde mostrava as pessoas se assustando, achando que realmente era real. E que o casal tinha morrido de verdade. Em 31 de outubro, o casal apareceu na premiação Screaming Awards nos Estados Unidos, que seria a premiação só de filmes de terror. E aí todo mundo falou, mas cara, vocês não morreram, não? Não era baseado em fatos reais? Não, otários, eles continuam vivos. Sempre que vocês forem no cinema e vocês virem baseado em fatos reais, é um clickbait, é uma mentira. É somente para vocês passarem a ter medo de algo que o diretor quer que vocês tenham medo, para potencializar algo que não é e nunca foi real. Veja, no último Conjuração do Mal, o 4, se não me engano, né? Isso aí tá pior que o Tubarão, onde o menino lá matou o rapaz no canil. O cara foi preso e a Lorraine contratou um advogado para alegar que foi o diabo que fez essa cena dele matar, né? Obviamente a Lorraine é uma lunática e sempre será. Não, foi o diabo. E você sabe que essa moda de culpar o diabo realmente começou a entrar no tribunal de Connecticut graças a essa retardada. Seria uma ofensa a ela. E não falar que ela tem algum retardo mental como uma doença, a qual nós temos que respeitar. Mas sim mostrando que ela é realmente uma falsa. Existem mais de 100 processos judiciais no Tribunal de Connecticut e eu vi os processos alegando que foi o demônio que fez com que essas pessoas cometessem um crime graças a essa figura tão sórdida criada. Eu vi os processos. Os processos, eles são absurdos. Absurdos. Teve um cara que ele roubou e matou um atendente de uma loja e ele, o advogado dele, alegaram que ele estava possuído pelo demônio. Obviamente que isso daí nos Estados Unidos é ironia, é sarcástico, é absurdo. O juiz manda o cara direto para a cadeia. O juiz não acredita em nada disso. Inteligente o juiz, inteligente. Porque nós tivemos aqui no Brasil um caso parecido. Infelizmente, o juiz considerou o caso inocente, pois foi um político que matou uma modelo. 10 anos depois, a polícia continuou investigando e descobriu que realmente ele tinha matado. Mas já era tarde. Então, assim, é algo surreal. E eu falo para vocês, temos que ser inteligentes, temos que ir atrás da informação correta, temos que ir atrás realmente dos fatos. Quando vocês veem essas figuras do TikTok, vocês veem essas videntes, esses caras que se vestem de cosplay o ano todo, com capa preta, com um monte de coisa, porque são só cosplays. Eles parecem que não saíram do carnaval de Salvador, ou sei lá, daqui de São Paulo, né? Eles se vestem como cosplays. Vocês têm que entender o que está por detrás disso. Mas vocês batem palma. Vocês gostam desse tipo de coisa. Vocês gostam do cara que se transveste
e passa aquela imagem de não, porque eu sou foda, porque eu tenho uma capa preta, eu me visto de satânico, eu me visto de luciferiano, escambau. Cara, é só um cosplay. O cara não é nada. E nunca será alguma coisa. Nunca. Ele se auto-intitula o que ele quiser. Ele não tem nem certificados de formação acadêmica. Se o cara se formou em alguma faculdade, é um milagre. É um milagre. E é isso que eu falo para vocês. Vocês batem palma para essas figuras e vocês gostam disso. Eu adoro o Serginho Malandro. Eu adorava Aracide Almeida. Sabe, eu adorava toda a característica, né? As figuras que vão surgindo, Falcão, o próprio Clodovil era uma figura excepcional. Ele era uma figura, assim, ele era uma personalidade, ele era autêntico, sabe? Ele tinha uma posição, uma postura, você via aquilo, você falava, meu, são figuras do Brasil. Mas hoje o que a gente está vendo são as tragédias do TikTok, são as tragédias da internet em que as pessoas estão batendo palma. Sabe, quando você vê essas pseudovidentes aí que vem só trazendo desgraça, tragédia, ou o cara que se veste de luciferiano lá, não, porque eu sou o demônio encarnado e tudo de capa preta, tudo, vocês dão risada, tem que dar risada. Sabe, porque são as novas personalidades brasileiras. São as novas. Sabe, puta que saudade da Dercy Gonçalves, aquilo sim era uma personalidade. Saudade do Serginho Malandro quando eu estava ali na TV, adorava o Serginho Malandro. Isso sim é uma personalidade. O que a gente está vendo é um show de horror da mediocridade, que é exatamente a escolaridade que essa mulher e esse pedo deixaram para vocês. Sério mesmo. É uma pena. Eu caio fora disso. Eu tenho uma formação acadêmica, uma não, eu tenho várias formações acadêmicas, eu tenho várias pós-graduações, eu tenho vários certificados dentro de institutos nacionais e internacionais. E eu já mostrei diversas vezes para o próprio Ministério Público qual me deu anuência do Estado para poder fazer aquilo que eu faço. E mesmo assim, eu não tenho o menor alcance comparado com essas figuras que se transvestem daquilo que realmente eles não são, para fazer com que vocês batem palma e enchem o bolso desses caras de grana. Tem um que até engordou uns 20, 30 quilos depois que foi para a internet. É surreal. O cara realmente ali, ó, virou algo surreal. Eu emagreci. O cara, ó, incrível. Como o dinheiro realmente atrai e esconde as verdades. Tá aqui. Essa aqui é a verdade. Eu tô cansado de falar para vocês. Esses dois são somente interesseiros, somente queriam grana e nada mais. Fazer uma menina de 15 anos cometer um aborto, simplesmente porque eles não queriam que a imagem deles sujasse, eles perdessem os contratos bilionários com toda a New Line Cinema, Warner Brothers e todos mais. Veja, teve diretor ali que avisou. Teve diretor que escreveu e-mail para a Warner. Nós temos um problema. Isso aqui é o que realmente as pessoas gostam, infelizmente. Diga-me com quem andas, que eu te direis quem és. Eu já tinha farejado isso aqui há muito tempo atrás. Eu já tinha falado para vocês. Desde o primeiro podcast, eu já tinha trazido a informação de quem eram esses dois. Eu vi a Lorraine em ação. Eu sei exatamente o que eles são. Quando eu vejo uma pessoa em ação, eu sei o que ela está fazendo, querido, nada escapa à minha clarividência. Isso aqui, ó, infelizmente, não são nada. E é isso que eu falo. Se vocês querem acreditar em mim, a informação está dada. Eu já tinha falado para vocês, agora eu trago o texto e trago realmente um canal de crime, true crime, falando sobre o que aconteceu. Esse canal está expondo o que realmente ocorreu. Logo, logo a mídia vai começar a enterrar esse tipo de coisa. O problema é, daqui quantos anos? Porque todas as franquias desses caras continuam enchendo a bilheteria do cinema. E nada, quando envolve dinheiro, nada tira o capitalismo da frente. Os caras estão enrabando dinheiro, estão enchendo o bolso de grana, estão nadando no dinheiro sobre a franquia desses dois. Esses dois deixaram uma história
suja e imunda embaixo de um tapete. Uma hora alguém vai tropeçar e vai expor ainda mais essas informações. Escreva o que eu digo, porque vai acontecer. Tá bom? Sei que dói, sei que muita gente gosta desses caras, mas eu não. Tá bom? Então é isso. Para aqueles que acreditam em mim, para aqueles que realmente confiam no Tio Spook, para aqueles que passaram pelos tratamentos, para aqueles que sabem a veracidade de tudo que eu falo, sentiram na pele os tratamentos, sabem como é, cara, vem com o Tio Spook. O Tio Spook sabe realmente o que é melhor para vocês. Como recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpesadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas e aí você vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.